O PH já está aqui com a gente, pessoal. Coloque ele na tela, por favor. Vamos conversar sobre eleições americanas. Bom dia, meninos. Como é que vocês estão? Bom dia, bancada. Bom dia, Capopiano, Esté, queridona, Gogos, nosso templário. Adriles, um beijo para você. Estamos aqui diretamente de Washington, né, no Espelho d'Água. Aqui, daquela cena famosa do filme Forrest Gump, onde ele encontra a amada dele, né, fazendo um discurso. Foi bem aqui que foi gravada aquela cena. E hoje é Election Day, como diria The Butcher, né, do filme Gangues de Nova York. Hoje é o grande dia da apreensão grande. A mídia americana está dividida em duas alas. A primeira ala está falando do quê? Trump, maldito. Trump vai acabar com todos os direitos. Trump não presta. A outra ala está na rua entrevistando as pessoas. Bom, estamos aqui, né, Ivan? Bom dia, meu caro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Campiano, colegas de bancada. Justamente, hoje é um daqueles dias, parece clichê, né? Mas sim, hoje é um daqueles dias fadados a entrar para a história, né? É o dia que os americanos escolhem quem será o próximo residente. O edifício fica logo aqui, a Casa Branca. Joe Biden já deve estar, de qualquer maneira, colocando a mudança dentro das caixas, mas os americanos vão escolher, então, quem será o substituto. E é uma eleição que não define só os rumos dos Estados Unidos, mas do Ocidente, quem sabe do mundo como um todo. Perfeito, exatamente. E aí eu queria passar para vocês como é que estão as expectativas. Tem uma coisa que eu quero, inclusive, passar para os nossos espectadores. A gente vai passar aqui na tela e aí depois eu jogo para vocês. Porque o Robert Kennedy se manifestou sobre essas eleições e ele decidiu usar o Brasil como exemplo. Pessoal, coloca na tela, por favor, para quem está acompanhando a gente poder ver também. Hey, everybody. A lot of people are asking me if they live in a red state or a blue state, should they still be voting for me? What about swing states? The answer is easy. No. No matter what state you live in, you should be voting for Donald Trump. And let me tell you why. That's the only way that we can get me and everything I stand for into Washington, D.C. and fulfill the mission that motivated my campaign. Right now, free speech is under withering and relentless attack in America and across the globe. But at least we still have enough of it here that you can watch this video. You can still run an opposition political campaign. Well, in a lot of countries, you can't do that anymore because the state now controls the media. The state censors the internet. Brazil just banned Twitter because Elon Musk refused to censor user speech. Kamala Harris says that Musk better behave himself or he will, quote, lose his privileges and it should be taken down. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. He thinks, and the Democratic establishment thinks, that free speech is a privilege. Well, you know, and I know there's a right. And if Kamala Harris is elected, powers behind her will quash that right. They're already halfway there. It will be too late by 2028. Once we're in the grips of totalitarianism, we're not going to be able to vote our way out of it. This is our last chance to stop them. After long conversations with President Trump and his team and his family, I know that he is fully convinced of this priority. He sees the censorship machine for what it is. Remember, he was kicked off Twitter back in 2021, and he has experienced directly how government agencies are being weaponized to destroy the government's political opponents. He's going to be relying on me to help clean up that corruption, and that's why I'm relying on my supporters like you to help him return to the White House. As you know, this could be a very close election. A disputed election result would be a disaster for our divided nation. President Trump needs to win in a landslide, both in the Electoral College and in the popular vote. He can't do that unless my supporters join him. Well, look at the big picture. We have to unify. We have to overthrow the entrenched elites who are now ruling our country. So let's get Donald Trump elected on November 5th so that we can restore our Constitution, so that we can revive the middle class, so that we can rescue our democracy and censorship and surveillance, unravel the war machine, protect children's health, and make America healthy again. E eu achei isso meio impressionante. Você vê o Robert Kennedy, uma pessoa da família Kennedy, que está apoiando a campanha do Trump, usar o Brasil como... Ó, isso aqui a gente não quer que aconteça com a gente. Não podemos ficar igual o Brasil. E eu acho, não sei se a leitura de vocês, mas eu acho que existe uma chance real de os Estados Unidos se aproximarem um pouquinho mais do Brasil caso a Kamala Harris vença essas eleições. Paulo, se você me permite, isso aqui é matéria para você, mas eu quero trazer um ponto que o Kennedy falou ali, importantíssimo. Porque nos Estados Unidos acho que a gente teve um excesso de democracia. No começo do vídeo, ele diz o seguinte: nos swing states, por favor, não votem em mim, votem no Donald Trump. Mas por que chegamos a essa situação? No final de agosto, ele endossou o Donald Trump, então retirou a sua candidatura dos swing states, não é, dizendo não sou mais candidato, estou apoiando Donald Trump.
Mesmo assim, em alguns estados, cortes controladas pelo Partido Democrata mantiveram o nome dele na cédula, justamente para que essas pessoas, de repente, alguém menos informado ali, que votaria no Trump, né, nesse cenário, vote no Kennedy. Então, antes de mais nada, antes de passar para a sua análise, Paulo, acho interessante trazer esse contexto para a audiência do porquê ele está dizendo não votem em mim, votem no Trump. Porque mesmo ele fazendo um pedido, entrando na justiça para retirar o nome dele da cédula, a democracia é tão pujante, né, que mesmo o candidato pedindo para tirar o nome continuou na cédula, Paulo. Exatamente. E olha, essa questão de os Estados Unidos vai estar mais parecido com o Brasil, em certos aspectos, porque também existe. O pessoal está passando um avião aqui, está próximo ao aeroporto. Só vou deixar ele passar, que eu não sei se está interferindo no áudio. Eu vou mandar ordem para fechar o aeroporto. Vamos mandar. Fechar o espaço aéreo. Está atrapalhando o show da manhã. Né? Tem que fechar o espaço aéreo. Aí, Pô, esse cara quer atrapalhar o show da manhã. Voltando aqui, pessoal. Bom, seguinte. A gente precisa entender a estrutura que hoje está por trás do Partido Democrata, que é diferente do Deep State. Muitas vezes as pessoas confundem o Deep State com alguns grupos discretos e grupos organizados. E hoje o Partido Democrata ele é controlado por uma organização meio que das sombras que chama-se Partido das Sombras, né? The Shadow Party. Inclusive, esse é tema de um livro que eu e o Ivan Kleber escrevemos juntos em 2021. E o Partido das Sombras ele é controlado a mão de ferro por George Soros, que está passando aí a sua batuta, né, para o filho Alexander Soros. E, entre outras coisas, dos primeiros pontos que eles começaram a controlar, desde 1998, foi a liberdade de expressão através de supressão econômica, com advertisements na TV. E aquilo foi um embrião do que nós estamos vivendo hoje. Só que em 2016, quando Hillary Clinton perdeu a eleição, ficou muito claro para o Partido das Sombras que algo deveria ser feito quanto às redes sociais. As redes sociais foram tão celebradas em 2008 na vitória de Barack Obama. E o que nós assistimos a partir de então foi um laboratório sendo preparado nos Estados Unidos e enviado para outros países, como, por exemplo, o Brasil. Então, após a eleição de 2016, foi que o termo fake news tornou-se popular. As agências de checagem foram criadas, né, por células e think tanks ligados ao Partido Democrata, e para começar a fazer a perseguição a veículos independentes de informação, como o Fio Diário, como a Revista Oeste, como o PH Fox, por exemplo. E você também tem ali a separação entre quem seria jornalista chancelado e quem está, né, como blogueiro. Nada disso surgiu no Brasil, nenhuma dessas narrativas. E muitas das teses jurídicas que nós estamos assistindo, tanto no Brasil como em outros países que estão atacando a liberdade de expressão e a perseguição, foram formadas, pensadas, né, por revolucionários que ocupam cargos no alto escalão do governo. Joe Biden está chegando, tá, pessoal? O helicóptero presidencial. Ele está dentro ou não sei, mas que o helicóptero presidencial acabou de passar aqui na frente. Ou pode ser a Kamala, ela vai acompanhar aqui. Acabou de passar por nós aqui, apenas que não deu pra gente mostrar. Ô, Biden, vamos! O helicóptero presidencial, pessoal, né? A gente está muito próximo da Casa Branca. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Os Estados Unidos, o que protege eles são dois documentos: a Constituição e principalmente a Carta dos Direitos, que as pessoas falam pouco, né, Ivan? Mas a Carta dos Direitos é onde ali vai ter os direitos fundamentais de liberdade de expressão. Mas se os Estados Unidos fossem uma federação fake, uma federação de fachada como o Brasil, eles já estariam na mesma situação que nós. O que protege os Estados Unidos é a sua formação com estados federados e independentes, com políticas independentes. São praticamente 50 países dentro de uma única bandeira, né? Então é isso que eu posso dizer. Até peço desculpas por me alongar um pouco. Perfeito! Não, vocês estão aqui para falar, tá ótimo. Eu peguei aqui também, Stephanie. Peraí, esse merece um coraçãozinho, né, Ivan? Ó. Grande livro. E aí eu já quero aproveitar e passar para a Stephanie. Amiga, você tem algo que você queira passar para eles? Estou fechada, meu Deus. A primeira coisa é recomendar, de fato, o livro, porque faz um panorama dos Estados Unidos, do Partido das Sombras, que são esses oligopólios
do Deep State, que não se confunde, né, com o Partido Democrata, eles abordam aí todos os de Open Society a Greenpeace, é uma coisa maravilhosa. E eles tratam também de alguns eventos históricos, como Benghazi, que foi determinante na eleição da Hillary. Mas eles tratam principalmente sobre como que se deu a eleição do Joe Biden. Então, por favor, gente, tá? Estados Unidos e o Partido das Sombras dos nossos dois correspondentes internacionais. A minha dúvida aqui é a seguinte: a gente está vendo, por enquanto, só parcial. A gente já viu a boca do crocodilo, né, que eles chamam abrir, já viu fechar, já viu abrir de novo. Qual está sendo a percepção de vocês aí? Já teve a apuração de um colégio eleitoral que deu 3-3. Esse colégio eleitoral, eu só esqueci o nome do local aqui agora, mas vocês sabem aí. É no New Hampshire. Isso, New Hampshire. É no New Hampshire, pode dar que eu explico. E pelo que eu estou sabendo, na última deu 5-0, mas agora deu 3-3. Explica um pouco melhor essa parcial e qual que está sendo a percepção de vocês, a explicação sobre New Hampshire e, principalmente, qual que está sendo a expectativa de resultado do final. Quando que vai acabar? Vai durar dias ou acaba hoje isso aí? Fala pra gente. Então, Stephanie, obrigado pela pergunta. O que acontece? Tem um pequeníssimo vilarejo no New Hampshire. 5, 6 pessoas moram, assim, é um local isolado. E eles montaram essa tradição de, à meia-noite, quando abre a urna, né? Ali começa o dia da eleição, eles vão lá, já votam e já contam os votos. É engraçado que a comissão eleitoral que tem que ir lá tem mais pessoas do que eleitores. Em 2016, então, nós tínhamos 6 eleitores nessa localidade. A Hillary Clinton derrotou o Trump por 4-2. Em 2020, deu 5-0 para o Biden. 5 eleitores mesmo. Nós estamos aqui, tem 4 pessoas na transmissão, é o mesmo número de eleitores desse vilarejo. E aí, então, esse ano deu 3-3 e a campanha do Trump está dizendo, olha, no local que a gente perdeu 5-0, deu 3-3, se isso aí se repetir nacionalmente, estamos indo bem, mas é mais simbólico do que qualquer impacto que possa ter na eleição mesmo, por se tratar de uma rua. Daqui a pouco tem as urnas de Curran, que é uma ilha, né, que pertence aos Estados Unidos. Eles não têm direito eles podem expressar a vontade deles, ou seja, gostariam que fosse Trump ou Kamala Harris, mas não tem votos no colégio eleitoral. Se não me engano, eles podem eleger alguns representantes, mas não tem voto no colégio eleitoral. Ali também vai ser outro termômetro. A boca de jacaré que ela está se referindo é a questão dos mercados de apostas. E eu dou um conselho aqui, ignorem os mercados. Tá muito bom para o Trump, legal, mas ignorem os mercados de apostas, porque um dia que nem hoje é mais gente tentando especular ali, ganhar um dinheirinho, do que realmente a tentativa de prever o resultado da eleição. E é global, não é somente dentro dos Estados Unidos, né, Ivan? Então não é referência eleitoral, de verdade. E para concluir, a votação antecipada esse ano foi muito boa para o Partido Republicano. Acendeu uma luz vermelha no Partido Democrata, que locais tradicionalmente redutos, vamos colocar assim, do Partido Democrata, não estão demonstrando um grande entusiasmo. Já em áreas consideradas redutos do Partido Republicano, esse entusiasmo está maior, principalmente em áreas rurais. E agora pela manhã também a gente recebeu a informação de filas muito grandes no interior. O pessoal do interior tendencialmente vota para o Trump, está votando em peso, pelo menos nessas primeiras horas. Mas eu diria que ainda muito prematuro, a gente precisa de mais informação, mais dados para ter uma noção de como que está indo a eleição. Eu acredito que lá pelas 2 horas do Brasil a gente consiga ter dados assim, para ter uma indicação mesmo de que caminho que a eleição está tomando. E hoje eu fiz questão, né, Ivan, de acordar antes das 7 da manhã. Hoje era 6h20 da manhã aqui de Washington, eu já estava acordado e estava assistindo 2 canais de TV. A MSNBC, que é amplamente democrata, mas assim, muito. Se o pessoal acha que a Globo é militante, é porque nunca assistiram a MSNBC. Consegue ser pior que a CNN, na minha opinião. Com certeza. Né? E a outra que nós estávamos assistindo era a Fox News. Eu até fiz o destaque na abertura aqui da nossa participação. A Fox News já estava fazendo questão de ir nas ruas conversar com as pessoas. Óbvio que em redutos assim, de concentração mais de republicanos. E o que nós assistimos, por outro lado, a MSNBC colocando especialistas, comentaristas para falar o tempo inteiro num estúdio fechado, sem mostrar o clima das ruas. E a retórica deles era
não vote em Trump, ele odeia mulheres, ele odeia imigrantes, ele odeia todo mundo, né? E não falava nada da Kamala Harris. E assim, não sei se isso é indicativo, mas o semblante não era dos mais felizes do pessoal da MSNBC. Não posso dizer que isso significa alguma coisa, eu tenho que deixar isso bem claro. Agora, o que a gente precisa observar, eu quero pegar o destaque. Por que eu levantei antes das 7 da manhã? Porque às 7 da manhã abriram os primeiros locais de votação. Eu queria acompanhar isso ao vivo, com o destaque que as emissoras iam dar. E tanto a MSNBC quanto a Fox News mostraram os locais de votação com filas. Tá? Não era nem 7 horas da manhã e já tinham filas grandes para votar, principalmente na Pensilvânia. Isso demonstra que a Pensilvânia nos trará fortes emoções. O Ivan falou 2 da manhã do Brasil, né? Isso se a Pensilvânia... Não, perdão, 2 da tarde agora na questão de turnout e participação. Ah, sim, perfeito. Entendi errado, me perdoa, meu amigo. Perdoa. Não. Mas às 2 da manhã também é um horário que a gente vai ter ali um direcionamento mais claro. Se a eleição, para responder a sua pergunta, Esté, termina ou não, né, amanhã de manhã, ou se nós teremos que esperar alguns dias. Se Donald Trump vencer a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Geórgia, amanhã até o meio-dia, habemos president. Até antes, acredito que até antes. E uma informação sobre o New Hampshire também, que saiu ontem, um pouquinho antes da meia-noite aqui, o Partido Libertário do New Hampshire declarou apoio a Donald Trump, e isso pode tornar aí o New Hampshire uma possível surpresa. E também o Joe Rogan, que acho que é o maior podcast do mundo. O maior podcast do mundo. Depois do Pegavox, obviamente. Endossou o Donald Trump. E também isso ele tem esse apelo, né, com os eleitores libertários. Pode ser que isso dê um empurrãozinho final aí para o Donald Trump nas horas decisivas. Perfeito. Bom, volta aqui pra gente, Bruno, por favor, coloca aqui de volta na gente. Perfeito. Agora eu quero passar pro Cogos, caso o Cogos tenha alguma pergunta, mas antes eu quero ler uma matéria que saiu, acho que foi na Folha de São Paulo, falando que a possível eleição de Donald Trump está deixando o Brasil apreensivo. Meninos, coloquem na tela pra gente, por favor, a matéria da Folha. Temos a matéria da Folha para colocar? Temos. Potencial volta do Trump à Casa Branca deixa Brasil em estado de apreensão. Agenda climática, Venezuela, Elon Musk e articulações de extrema-direita são temas sensíveis na relação entre os países. Então, vamos lá. Quem realmente fica apreensivo, né? É o Brasil ou são os ditadores brasileiros? Mas, enfim, vou deixar essa para o Cogos perguntar para vocês, meninos. Passo a palavra para você, Cogos. Bom, um rápido comentário. Eu, como libertário, digo o seguinte, né? O Partido Libertário Americano, infelizmente, ele tem um viés mais progressista. E o fato de agora eles estarem endossando o Trump é bom, porque significa que muita gente que não ia necessariamente votar no Trump pode passar para ele. A minha pergunta para vocês é o seguinte, né? Como é que repercute aí nos Estados Unidos as declarações mais polêmicas da Kamala Harris, quando ela fala que quem crê que Jesus é rei não devia estar no comício dela, ou quando veio à tona aquele escândalo da Califórnia, onde ela mandou prender os pais das crianças que não frequentavam a escola porque estavam doentes. Está tendo aí uma repercussão negativa das declarações da Kamala? Olha, Cogos, obrigado pela pergunta, bom dia para você. E olha só, se a Kamala perder a eleição, o momento assim que eles vão separar para os documentários da Netflix e tentar apontar o dedo, foi aqui que ela perdeu a eleição, foi justamente nesse comício que ela disse aqueles rapazes que disseram que Nosso Senhor Jesus é o rei, é o Senhor, né? Que eles não eram bem-vindos no comício. Ela caiu numa provocação e ela talvez teve um lapso ali de sinceridade e isso repercutiu muito, muito, e foi um ponto assim que a campanha do Trump bateu bastante. Somado a isso, naqueles dias ali, ela também recusou o convite a um jantar que é promovido por uma organização católica no estado de Nova York, que acontece desde 1960, um jantar beneficente, a A-Smith, e ali os dois candidatos, republicano e democrata, fazem piadas um com o outro. A Hillary e o Trump foram nesse jantar. O único que não foi
Desde 1960 tinha sido o Walter Mondale, que perdeu em 49 estados para o Ronald Reagan, e agora a Kamala Harris repete isso. Por que eu trouxe todo esse contexto? Tradicionalmente, nas últimas eleições, o voto católico é um pouco mais direcionado ao candidato democrata. 55 a 45, vamos colocar assim, que se tivesse uma urna só para católicos, né, o resultado seria esse. Nesta eleição, nós estamos vendo, então, diante dessas declarações que você trouxe aí, Cogos, da Kamala, uma orientação do voto católico em direção a Donald Trump. Daqui 24 horas, até menos, nós já teremos a indicação de como os católicos votaram e que pode decidir a eleição. Lembrando que Joe Biden venceu a eleição naquelas condições em 2020 por 80 mil votos. Se a Kamala perder 30, 40 mil votos de católicos aí, isso já pode também dar uma inflexão do resultado. Mas com certeza, sim, Cogos, aquele momento que ela disse, aqueles rapazes que eles não eram bem-vindos no comício dela, foi um dos momentos chave dessa eleição. Então, e vale lembrar que a religião católica é a maior religião dos Estados Unidos da América, né? Os católicos, eles não são a maioria entre os cristãos, mas uma denominação, vamos colocar assim, pegando uma linguagem técnica, né, de censo, os católicos são a maior população dos Estados Unidos, eles representam 21,5% do eleitorado americano, tá? Maior que qualquer outra denominação protestante e maior até que outras denominações como hindu, muçulmanos e afins. Pegando o ponto que a nossa querida Capopiano comentou, né, sobre ansiedade, olha, o jornal brasileiro nada mais está fazendo do que dar um Ctrl-C, Ctrl-V do que está acontecendo aqui. A gente está aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. Porque a palavra que está estampada em todos os jornais desde que nós chegamos aqui no sábado é ansiedade. Tá? Ansiedade, psicólogos na TV falando sobre ansiedade e tudo mais. Ontem à tarde, um fenômeno aconteceu. Literalmente do nada, né, isso mostra até um pouco da eficiência que o americano tem, começou a brotar tapumes em todas as lojas. E perfeitamente encaixados, né, é uma coisa que é incrível. Mas foi muito rápido, muitos tapumes começaram a aparecer, lojas, bancos, lanchonetes, McDonald's, tudo. E hoje de manhã, vindo para cá, nós passamos em frente dessas diversas lojas, várias emissoras de TV estavam filmando, trazendo isso como destaque. E esse é o destaque também aqui do USA Today, né? Preparing for protests and possible violence, né? Preparação para protestos e possíveis violências, é o que está no jornal de hoje. E realmente isso está acontecendo. Nós estamos assistindo essa preparação, a ansiedade está grande. Existe um temor aqui em Washington, que é uma bolha democrata, de que se o Donald Trump vencer essa eleição, podemos ter aqui, como eles dizem, riots, né? Manifestações violentas na cidade. Conversamos com algumas pessoas aqui, taxistas principalmente, eles também dizem o mesmo para nós, meus caros.